Vértice em precioso banco de ectoplasma, a ser utilizado e manipulado pelos representantes do abismo. As palavras de Jamar eram fortes e cheias de convicção. Ele continuou, num só fôlego: apesar de tudo, nem sempre o ectoplasma se presta aos fins estipulados, pois também ocorre de maneira intensa a degeneração do fluido, dadas as características degradantes de sua origem. Assim sendo, o ectoplasma adquirido em depósitos tais quais os motéis e assemelhados não supre totalmente a necessidade dos cientistas e seus operadores. Com os recursos roubados de seus alvos em desequilíbrio, abastecem os dominadores e donos do poder transitório, habitantes das esferas ocultas, com as sensações e a aparência de prazer material, que já não fazem parte de sua experiência natural de desencarnados. Muitos se encontram fora do corpo há centenas e centenas de anos e, como normalmente repelem a experiência reencarnatória, não restam elementos em seus corpos astrais que lhes possam dar os prazeres e sensações com a intensidade de quando estavam mergulhados na carne. Essa é uma das razões pelas quais a indústria do sexo serve de base para que possam perdurar seu império, locupletando-se com aquilo que é extraído do público que acorre a tais estabelecimentos. O produto espúrio das vampirizações sexuais é conduzido aos laboratórios do mundo extrafísico e oferecido aos déspotas e especialistas do astral inferior, exatamente como os marginais e traficantes ofertam narcóticos aos consumidores encarnados. Tal estado de coisas é, como se pode ver, fonte permanente de abastecimento para as sensações dos seres das sombras e atendem aos interesses forjados por grandes laboratórios do mundo extrafísico e seus representantes. Então, a procura por esses elementos roubados de vítimas encarnadas deve ser muito grande, é claro que sim, tornou Jamar. Embora todos um dia venham a abandonar as furnas umbralinas, por imperativo da lei de evolução, a realidade atual é que a maioria de seus habitantes tem grande carência de reviver as sensações materiais, que são a única forma de prazer que conhecem. Isso não é menos verdadeiro quando nos referimos aos seus governantes, ou seja, aos ditadores das trevas. E os elementos capazes de proporcionar as sensações materiais ou de ser seu veículo são certas substâncias produzidas exclusivamente em corpos físicos. Isso explica a monumental estrutura extrafísica composta pela indústria do sexo e pelos especialistas em sexualidade nos bastidores da vida, comparável somente aos esquemas de distribuição do narcotráfico, no mundo físico. A concorrência é severa entre os cientistas das sombras, que disputam quem levará as melhores drogas da emoção e das sensações de prazer àqueles que sentem maior necessidade delas. Formam cartéis, cuja administração é feita a partir de escritórios nas saunas, casas noturnas e motéis, pois é aí que se abastecem, roubam e manipulam energias e elementos químicos para sua obra de destruição das emoções humanas. Depois do que ouvimos de Jamar, que nos ofereceu material para muita reflexão, retornamos ao laboratório, seguindo os técnicos. Anton lá se encontrava com alguns dos guardiões, inclusive o Atabe, que deixara outros de sua equipe apostos no aeróbus, atentos Ornar e Elia. Os guardiões realizavam suas observações e anotavam tudo o que interessava ao planejamento das futuras investidas nas regiões inferiores. Ainda não havíamos adentrado os domínios do abismo, porém, ali encontramos referências preciosas a respeito das atividades criminosas de cientistas a serviço dos magos negros, os senhores da escuridão. Anton e Jamar deixaram um grupo de guardiões de prontidão, fazendo estudos e correlacionando a localização da cidade que encontramos com o laboratório e as estações de cultivo de larvas e vibriões. Ficamos sabendo de Jamar que muitos motéis e saunas, mas não todos, são vigiados pelos guardiões. Além de lutar para manter o equilíbrio e a ordem, mesmo em ambiente adverso, eles procuram sobretudo impedir que seres em forma pré-ovoide sejam viciados com as emanações de tais lugares. Afinal, são seres humanos, embora com a forma perispiritual modificada. Com o trabalho dos guardiões em alguns lugares desse tipo, evita-se que os cientistas das sombras e especialistas do sexo possam montar seus laboratórios. Portanto,
Seu trabalho de policiamento, nesses casos, não pretende restringir a intromissão de espíritos obsessores comuns, mas de técnicos, que trabalham com larvas mentais e cultivo de seres ovoides. Alguns instantes mais tarde, fundamentados na análise feita por Saldanha, chegamos a uma conclusão relevante. Todo aquele sistema interligado que observamos, desde a cúpula até a sauna, passando pela boate, o bordel e os demais cenários visitados, era parte de um plano minucioso com vistas a atrair encarnados e desencarnados com tarefas importantes e de realce para as malhas da escuridão. As inteligências sombrias queriam identificar quais espíritos desempenhavam tarefas expressivas e bem definidas, tanto no corpo quanto fora dele. Como não tinham acesso aos registros kármicos e ao planejamento reencarnatório de seus alvos mentais, recorreram a um processo que atraía indivíduos de ambos os lados da vida, desde que estivessem mais ou menos sintonizados com a linguagem e os apelos utilizados. A cúpula da cidade da ilusão, um produto da projeção mental de idealizadores dos planos sombrios, irradiava mensagens hipnóticas para toda aquela região astral. Quantas outras cúpulas ou elementos semelhantes existiam nas zonas sinistras do mundo astral? Ainda não sabíamos. No entanto, era claro que a ilusão tinha por objetivo atrair as pessoas, acentuando e dando ênfase a seus desejos, a fim de que se tornassem fantoches na mão de cientistas do mal. Ali, nos laboratórios descobertos, recebiam um implante, fruto da nanotecnologia astral, para identificá-las. Através do artefato eletrônico, eram rastreadas pelos especialistas das sombras. Em casos específicos, conforme o interesse e a estratégia mental desenvolvida pelos senhores da escuridão, elas recebiam ainda a adição de um simbionte, um parasita, que podia ser um vibrião ou outro elemento astral. De acordo com o papel desempenhado e a tarefa desenvolvida pelo indivíduo em seu contexto espiritual, implantava-se o vibrião astral que, além de terrível ação vampirizadora, traz características mentais e emocionais profundamente desequilibradas, as quais acabam migrando para o hospedeiro e abalam toda a sua estrutura de vida. Precisávamos checar mais detalhes a respeito da estranha organização e seguir as pistas deixadas pelos donos do poder no abismo, para onde deveríamos prosseguir em breve. O que descobrimos ali era apenas a ponta do iceberg de toda a estratégia e das ações criminosas dos representantes das sombras. Todo aquele aparato, tanto a cidade por onde adentramos quanto o laboratório e o envolvimento com os vibriões mentais, era reconhecidamente obra de inteligências invulgares. Magnetizadores habilidosos e hipnos, seres extrafísicos especializados no controle mental, forjaram na matéria astral os instrumentos para a execução de seus planos maquiavélicos. Criaram ilusões, fruto de projeções hipnóticas, para seduzir espíritos ainda apegados a questões materiais. Estávamos a caminho de descobertas muito valiosas para o trabalho dos guardiões, sem a menor sombra de dúvida. O contato pela obra dos ilusionistas do astral despertou em nós antigas considerações, que eram, na verdade, extremamente atuais. É essencial que os médiuns, de maneira geral, fiquem mais atentos àquilo que veem e ouvem nas chamadas revelações do invisível. É impressionante a facilidade e a maestria com que seres da escuridão, os especialistas da mente, podem forjar aparências e manipular fluidos, elaborando quadros e ricos cenários destinados a enganar os médiuns. Por isso, a necessidade de estudar sempre, de atualizar conhecimentos a cada dia, buscando atenção total às artimanhas empregadas pelos habilidosos hipnotizadores do além. Fizemos o percurso inverso sob o comando de Jamar e Anton, retornando ao Aeróbus, que nos aguardava com o contingente de guardiões. Devíamos continuar nossa descida vibratória rumo ao abismo, pois muito ainda teríamos como objeto de estudo. Uma boa parcela dos guardiões ficou de plantão naquele lugar, a fim de interferir nos planos das sombras, juntamente com outros especialistas, que em breve viriam do plano superior para auxiliar. 4. A vida nas regiões abissais.
Após nossas descobertas a respeito da ação de alguns cientistas e de um tipo particular de magnetizadores, os hipnos, Jamar nos convidou a retomar a descida vibratória ao abismo. Acomodamo-nos no aeróbus e, tão logo verificaram o correto arquivamento dos dados colhidos na incursão, Anton e Jamar orientaram os técnicos do transporte de maneira a dar continuidade à nossa jornada. Deveríamos nos aproximar da área localizada vibratoriamente nas coordenadas que correspondem ao mar de Sargassos, na dimensão física. O local apresenta a intrincada confluência de forças magnéticas, que formam uma espécie de buraco negro oceânico, isto é, um ponto que apresenta tremenda força gravitacional e magnética, em cujo epicentro curiosos fenômenos se desencadeiam. Trata-se de um entroncamento energético de grandes proporções. Eminentes pesquisadores da nossa metrópole espiritual identificaram aquele lugar como um dos chakras do planeta, ao lado de mais algumas posições ao redor do globo. Em outras palavras, trilhas ou feixes de energia eletromagnética ali se encontram ou se cruzam, formando um remoinho ou vórtice de energias poderosíssimas. Em nossa dimensão, o fenômeno pode ser observado com maiores detalhes do que na dimensão física, pois as energias ali emitidas e descarregadas são percebidas em seu largo espectro. Na realidade corpóreas, os aparelhos são afetados sensivelmente pela conjuntura energética do lugar. Na dimensão extrafísica, os factos não são menos pitorescos, porém têm efeito oposto. Diferentemente do choque que ocorre com instrumentos materiais, em nosso plano as emanações ali geradas ou propagadas são de grande valia para dinamizar os veículos de transporte, ajudando na passagem para instâncias mais densas do ambiente planetário. Podemos recorrer às forças em movimento nesses locais para favorecer o adensamento vibratório das caravanas que partem em direção à subcrosta. Também utilizamos as correntes magnéticas do planeta com outras finalidades. Entretanto, naquele instante, nosso interesse era aprofundar as observações acerca do abismo, ou seja, das regiões situadas abaixo da crosta terrena e nas zonas abissais, pesquisando a vida extrafísica no fundo dos oceanos. Foi precisamente nesse mar de energias em ebulição que o aeróbus mergulhou, juntamente com outros veículos que transportavam os guardiões e especialistas. Tínhamos a impressão de que as forças da natureza se chocavam contra os campos de força do aeróbus, que descia vibratoriamente às regiões ínferas. Raul olhou para mim um tanto temeroso, mas imediatamente Jamar aproximou-se dele, colocando o braço direito sobre os ombros do médium que, a esta altura, já estava mais acostumado às surpresas de nosso trabalho. O veículo balançava como uma folha sob o açoite do vendaval, porém, parecia contar com amortecedores, ou melhor, neutralizadores criados pela técnica sideral, pois mal o percebíamos oscilar. Se não fosse a visão das aberturas laterais, que nos proporcionavam uma visão muito detalhada dos arredores, seria praticamente imperceptível o chacoalhar. À medida que nos aprofundávamos na região astral correspondente ao oceano, notávamos diversos seres aquáticos, que passavam por nós em velocidade alucinante. Seriam criaturas da dimensão física ou da extrafísica? Descobriríamos em breve, pois, ao contrário do que costumam pensar os companheiros encarnados, não sabemos de tudo. Precisamos pesquisar, experimentar e estudar para obter conhecimento, exatamente como se requer de quem deseja aprender algo no mundo material. De maneira análoga, são necessários esforço e empenho. Quanto aos resultados, igualmente erramos inúmeras vezes, até obter algum êxito apreciável. Mesmo na dimensão astral, existem muitos locais que precisam ser catalogados, investigados e mapeados, a fim de serem incrementados os registros para futuras excursões. O aeróbus parou numa região astral no fundo do oceano, onde a luz do sol não alcança. Havia outra luminosidade, no entanto, talvez irradiada das partículas atômicas da matéria extrafísica ou de outros elementos ainda desconhecidos por mim, naquele momento. Animais marinhos de aspecto exótico nadavam, e alguns pareciam notar nossa presença. Raul aguçou os sentidos e ficou concentrado.
No exato instante em que nos preparávamos para sair do aeróbus, um vulcão submarino entrou em erupção, e repercutiu por todo o lado um som ensurdecedor similar ao de um trovão modificado pelas toneladas de água. As placas tectônicas pareciam deslocar-se, provocando uma transformação radical no ambiente extrafísico do fundo do mar. O solo oceânico tremia violentamente, apesar de não nos afetar. Foi então que notamos a dificuldade de Raul no novo ambiente astral. Tenho a sensação de que estou sufocando. Acalme-se, amigo, falou Jamar. Isso é somente reflexo de sua mente. Reflexo não produz sufocamento, Jamar, berrou Raul, como se estivesse fazendo uma enorme força para pronunciar cada palavra. Quis dizer que é um condicionamento mental. Seu cérebro perispiritual traz arquivos milenares de suas experiências no ambiente terrestre, mas somente agora é que você está tendo a oportunidade de respirar debaixo d'água, embora na dimensão extrafísica. A sensação de sufocamento deve-se a esse confronto com os registros de sua memória espiritual, com as crenças mais recônditas de seu inconsciente, que atestam que só é possível respirar na superfície. É o que se chama de reflexo condicionado. Concentre-se, meu rapaz, continuou a falar o guardião, agora colocando a mão espalmada sobre a fronte de Raul. Deixe de lado as impressões físicas e traga à memória registros mais antigos, que estão arquivados em seu corpo mental. Raul restabeleceu gradualmente a harmonia íntima. As reações do ser humano desdobrado em outras dimensões da vida podem estar ligadas ao seu estado emocional ou às experiências de seu passado remoto, registradas na memória perispiritual ou na do corpo mental. Jamar, ao tocar a fronte do médium, auxiliou-o na recordação da memória ancestral, trazendo ao consciente os factos vivenciados em outras épocas, pré-humanas, quando estagiava em outros reinos da natureza. Os clichês mentais do sensitivo foram acessados, e podemos ver como Raul voltou a respirar, mesmo nas profundezas abissais. Enquanto isso, o vulcão cuspia lavas no fundo do oceano, e algumas fendas se abriam naquelas profundezas. Notamos uma debandada de seres daquelas paragens. Em alguns minutos, uma coluna de fogo foi lançada pelo vulcão, e uma camada de lava vermelho brilhante foi se aproximando rapidamente do local onde estávamos, trazendo consigo alguns seres e elementos da dimensão etérica. O magma não poderia nos causar dano algum, já que somos habitantes de uma dimensão diferente. Contudo, ele não era composto apenas por matéria física, e além disso estávamos semimaterializados, uma vez que nosso psicossoma se adensara sobremaneira para conseguirmos atuar em âmbito astral. Portanto, estávamos sujeitos às leis daquele plano dimensional, e isso me suscitava alguns questionamentos. Somados à lava, expelida do interior do planeta, borbulhavam elementos etéricos e astrais, que eram expurgados juntamente com a matéria física. Nesse momento, o Atabe rapidamente tomou Raul nos braços e o colocou nos próprios ombros, informando com poucas palavras o que pretendia. Saltando como um animal selvagem de extrema perícia, tirou o médium de perto da lava e dos elementos astrais que vinham mesclados àquela mistura proveniente do âmago do planeta. Anton manifestou-se quanto aos cuidados com Raul. Nosso amigo se encontra de posse do seu corpo físico, ainda que momentaneamente afastado dele em tarefas com nossa equipe. Creio que o Ataba agiu com prudência, pois talvez o psicossoma e o duplo etérico do médium pudessem se ressentir da ação magnética de certos elementos radioativos. É preciso se precaver em situações como esta. O contato com alguma energia estranha emanada desta dimensão pode repercutir vibratoriamente no corpo físico de Raul, que está em repouso. E quanto aos nossos corpos, estes elementos podem afetá-los. Atrevi-me a perguntar. A lava em si não nos poderia afetar, mas os elementos extrafísicos que acompanham irradiam alguma espécie de energia. Como estamos com nosso perispírito muito materializado e, portanto, sujeitos às condições ambientais, é sensato supor que poderíamos sim, sentir alguma consequência da exposição às substâncias expelidas. Você sabe, meu amigo Ângelo,
O perispírito é semimaterial e, em nosso caso, adensamos consideravelmente as moléculas do corpo perispiritual. Em resumo, não sei responder à sua pergunta com absoluta certeza, entretanto não gostaria de descobrir os efeitos disso tudo justamente agora. Uma onda de energia densa vinha em nossa direção como uma vaga do mar. Saímos dali imediatamente e, assim que atingimos o local onde Matab estava com Raul, a irrupção de pura energia passou por cima de nós como um furacão. As irradiações eletromagnéticas afetaram as águas, que se moldavam no mesmo sentido da energia liberada. Uma parede de lama e certos componentes de matéria etérica depositados no leito do oceano ergueram-se por mais de 30 metros de altura, agitando as águas e revelando alguns elementais naturais que viviam intimamente ligados àquele ecossistema. Seres com formas semi-humanas nadavam em meio à matéria líquida. No último instante, sob o efeito dos elementais, a torrente de energia e água desviou-se, outra onda, de menor intensidade, estourou um pouco mais adiante, trazendo moluscos e outros seres que eram cavalgados pelos elementais da água salgada. Corpos espirituais de aspecto grosseiro também vieram arrastados, trazendo certa quantidade de lodo infecto, eram jogados de um lado para outro, como se conduzidos pelos elementais para se depurar nesse vai-vem. Quando passou a tormenta submarina, vimos esses corpos escorregar suavemente nas águas, embora dessem mostras de estar desmaiados ou sem consciência. Nova onda, desta vez mais suave, produzida pelos elementais, vinha a movimentar os corpos astrais e as duplicatas etéricas dos objetos e demais seres vivos, depositando-os levemente no solo marítimo. Ao lado de tudo isso, havia criaturas da dimensão física que eram agitadas pelas vagas oceânicas, sob intensa ação dos espíritos da natureza. No mesmo instante em que a segunda onda surgiu, seres de aspecto réptil e outros semelhantes a homens da pré-história brotaram no cenário do abismo e, de maneira igualmente repentina, desapareceram, como que obedecendo a uma força estranha. Raul não se conteve e, ao manifestar-se, externou minha própria curiosidade. Esses são seres conscientes ou fazem parte de alguma forma de vida que ainda desconhecemos? Estamos adentrando um domínio ainda pouco explorado pelos médiuns e sensitivos, meu amigo, respondeu Saldanha, diante do olhar de aprovação dos guardiões. Muitos seres infelizes estagiam prisioneiros em corpos espirituais profundamente deformados. Ao que tudo indica, topamos com um desses bolsões astrais onde se reúnem espíritos cuja forma astral está sensivelmente adulterada. E os répteis? E os homens das cavernas? Serão seres físicos ou extrafísicos? Podemos entender que esses indivíduos, que apresentam aspecto perispiritual diferente do que se vê em circunstâncias normais, padecem de uma transformação ou de degradação da forma do corpo psicossomático, embora conservem na sua memória espiritual o conteúdo integral de suas vivências e experiências. Em todos esses casos, um conjunto de fatores mais ou menos graves em sua caminhada desencadeou a modificação de sua forma astral. Durante a breve explanação, que não pôde se estender, os guardiões se alimentaram das reservas que traziam consigo. Afinal, todo organismo precisa de abastecimento energético para manter-se ativo e equilibrado, inclusive os de natureza psicossomática ou espiritual. Levávamos determinado tipo de concentrado, ideal para alimentação em lugares de vibração densa, o qual supria nossas carências nutritivas. São cápsulas de energia, na falta de termos mais adequados para me expressar que, depois de ingeridas, dissolvem-se no íntimo do perispírito de quem atua naquela região do astral. O resultado é um aumento considerável de vitalidade, em certa medida similar ao efeito que os alimentos físicos têm sobre os homens. Todos, literalmente deglutimos tais cápsulas antes de seguirmos em frente, exceto Raul, já que temíamos eventuais reações em encarnados. Afinal, para se ter um desempenho eficaz, compatível com a densidade do ambiente onde nos encontrávamos, era preciso uma fonte de abastecimento adequada à situação vibracional reinante.
O estômago de nosso corpo astral recobrou suas funções, assim como diversos outros órgãos, que foram reativados durante o processo de descenso vibratório. Quando reiniciamos a caminhada pelo novo ambiente, notamos que a lama existente naquelas profundezas era muito viscosa, semelhante à lama astral que encontramos em outras ocasiões, na subcrosta. Muitos seres, cujos corpos apresentavam deformidade, achavam-se presos ao lodo e arrastavam-se, lenta e penosamente em meio ao visco. Raul olhava interessado, quando Anton resolveu indagá-lo: que acha que devemos fazer nessas circunstâncias, meu caro? Como procederemos em relação a essas infelizes criaturas? Creio sinceramente que devemos deixá-los como estão. Se assim se encontram, respondeu Raul, enfático, é porque precisam passar por essa experiência. Afinal, a lama astralina absorve resíduos tóxicos de seus corpos espirituais, não é assim? Antes que Anton tivesse a chance de falar, o médium continuou: acho, Anton, que não devemos desperdiçar nosso tempo com as coisas estranhas que encontramos, mesmo que envolvam espíritos em sofrimento ou expiação. Joseph disse claramente que nossa tarefa era de outra natureza. Não viemos aqui com finalidades de consolo ou resgate, mas para encontrar bases e laboratórios dos cientistas e magos negros. Falando assim, convicto, Raul nem esperou a aprovação, deixando Anton sozinho e juntando-se a outros guardiões que caminhavam rumo a uma fenda formada no leito do oceano. Anton olhou para Jamar e, rindo gostosamente, como era raro em sua personalidade, pronunciou: este rapaz parece que me saiu sob encomenda. A fenda dava sinais de funcionar como uma passagem dimensional ou algo assim, expressão que uso apenas como analogia. Logo que cruzamos essa abertura na estrutura energética do lugar, deparamos com algo fantástico, que me deixou cheio de curiosidade e Raul, boquiaberto. Era um local repleto de navios e aviões naufragados, ao que parecia, da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Apontando para uma embarcação no fundo, com a proa enterrada na lama, o médium gritou para Anton e Jamar: vejam, ali, mostrou em certa direção. Parece um espírito normal. Diante de tantas visões insólitas que tivemos, de seres com formas diferentes, bizarras, alguém com aparência humana convencional era uma surpresa para Raul. Aproximamo-nos lentamente, quando fomos abordados por um espírito que devia estar ali de prontidão, alto lá. Como um vivente tem acesso aos domínios sombrios do abismo? Perguntou o ser à nossa frente, apontando diretamente para Raul. Anton e Jamar se adiantaram, tomando a frente na conversa: somos guardiões da noite e especialistas a serviço das esferas superiores. O vivente é um amigo nosso e parceiro de nossas atividades, que está temporariamente desdobrado e sob nossa responsabilidade espiritual. Cuidado por estas bandas, tornou o ser de prontidão. Assim que ele mencionou essas palavras, outros espíritos com postura semelhante à dele foram aparecendo, um por um. Ao todo, eram 30 espíritos. Somos os vigilantes do abismo. Por aqui só encontrarão criminosos. Adiantando-se mais ainda, Anton se apresentou: sou Anton, do Comando Supremo dos Guardiões, e este é Jamar, especialista da noite. Assombrado, o ser se prostrou em reverência, juntamente com os demais. Senhor, pronunciou quase respeitoso demais. Desculpe-nos não reconhecê-lo. Somos guardiões, sentinelas destacados para servir nestas regiões do abismo. Ainda não o conhecíamos pessoalmente. Desculpe-nos, senhor. Recebemos nossa incumbência há 50 anos, quando substituímos a equipe anterior. Porém, fomos indicados por nossos superiores e do senhor apenas ouvíramos falar. Não se preocupem, sou apenas um servidor, como vocês. Viemos em tarefa de pesquisa e necessitamos de informações a respeito deste lugar, de conhecer os registros de vocês, que monitoram as atividades na região do abismo. Aconselho, senhor, que não deixe o vivente chegar muito perto dos veículos naufragados. Eles servem como prisão para indivíduos perigosos, que cometeram inúmeros crimes hediondos.
O corpo astral desses espíritos apresenta tal peso vibratório e molecular que, ao desencarnar, desceram compulsivamente a estes sítios, tornando-se cativos do campo magnético que aqui há. As formas astrais e etéricas dos aviões e navios servem para ancorar os bolsões de vida nestas regiões. Nossos registros estão à disposição de vocês, evidentemente, contudo, se me permite, Senhor, mais uma vez quero recomendar cuidado com o vivente, pois aqui começa o domínio dos dragões e das demais inteligências do abismo. Os viventes, de modo geral, não têm acesso a estes círculos inferiores. Aprecio sua conduta e precaução, meu amigo, mas fique tranquilo. Estamos cientes do perigo que representam as energias eletromagnéticas, aqui abundantes, para os corpos perispiritual e etérico do encarnado. No entanto, somos especialistas e, integrando nossa caravana, vários aeróbos transportam significativo contingente de guardiões, todos especializados no trato com ambientes como este. Caso deseje, poderá nos guiar. O vigilante esboçou um largo sorriso ao ser designada a ele a condução de nosso grupo. O facto de Anton confiar nele e não dispensar seu acompanhamento o fez-se sentir importante, valorizado, talvez mais do que se sentia até então. Era uma reação tipicamente humana. Partimos todos rumo a um dos navios afundados. A visão era estonteante. Algas marinhas de coloração diferente da habitual envolviam inteiramente o casco da embarcação. O material de que era fabricada estava corroído pela ação das águas, com danos agravados pelos inacreditáveis níveis de pressão no fundo do oceano. Várias outras embarcações naufragadas davam a impressão de haver sido jogadas aleatoriamente aqui e ali nas profundezas. Um submarino sobressaía dentre a frota com modelos de diversos períodos, encalhada no leito de águas gélidas e distantes dos raios solares. A ausência de luz do sol e de certas radiações provenientes do astro-rei causava um impacto dramático. De maneira especial, provocava reações diferentes das que conhecíamos até então no sistema ecológico e na manifestação da vida em regiões abissais. Percebendo nossa surpresa diante da natureza exótica, porém exuberante, o sentinela das profundezas esclareceu: reparem, senhores, que por estas regiões o sistema de vida oferece uma fonte de alimento para os indivíduos acorrentados ao magnetismo primário do planeta. Das brechas localizadas no leito oceânico emerge água quente, que molda as sensações dos habitantes da região. É um recurso que serve também à condução da rica variedade de organismos e substâncias, tanto de natureza física quanto etérica, que abastece energeticamente os seres aprisionados nestes sítios. É preciso dizer que, em virtude do longo tempo, prisioneiros no abismo, as necessidades desses espíritos são quase totalmente materiais. Após uma pausa em que aproveitamos para observar peculiaridades da vida nas profundezas abissais, o vigilante continuou: por aqui há imensa diversidade de seres vivos, cuja existência foge ao conhecimento dos pesquisadores do mundo dos viventes. Muitos pertencem às duas dimensões, corpórea e extracorpórea, sobrevivendo numa comunidade dificilmente imaginada pelos habitantes da face da Terra. Vermes tubulares, que parecem gigantes se comparados aos da superfície, formam a parcela mais numerosa da população aquática desta região. Algumas espécies de moluscos, entre elas uma variedade desconhecida de mexilhões, são adaptadas ao ambiente do abismo e às pressões das águas fundas, tanto quanto outros organismos ainda desconhecidos pela ciência terrestre, cujo habitat são as fendas abissais. Formam uma categoria de seres que cumprem objetivo determinado pela ciência divina e que, para sobreviverem, dependem das vastas colônias de bactérias adaptadas a este ecossistema. É interessante observar que a fauna e a flora aqui encontradas também sobrevivem das substâncias semimateriais exudadas pelos espíritos em prisão, de vibração ultradensada, que estão acorrentados magneticamente a estes lugares. Os elementos químicos contidos na água quente das fendas mantêm operante a cadeia reprodutiva dos habitantes das águas abismais,
possibilitando seu crescimento, como também atendem certas necessidades dos espíritos aqui condenados ao cárcere magnético. A vida nestas paragens de maneira alguma é monótona, principalmente se considerarmos a atenção constante que requerem os espíritos cativos da escuridão. Temos bastante trabalho com eles. E como se dá a produção de luz nestas profundezas? Ousei perguntar, interrompendo o sentinela. Respondeu-me com boa vontade, seu semblante deixando transparecer a seriedade com que se dedicava à sua atividade. As criaturas marinhas do plano físico que vivem nestas regiões desenvolveram sentidos especiais devido à necessidade de sobrevivência sob índices incríveis de pressão. Adaptaram-se de tal maneira a estas condições de vida longe da luz solar que seus corpos materiais produzem um fenômeno conhecido como bioluminescência, isto é, a geração de luz por órgãos próprios, desenvolvidos durante os milênios de evolução. Entretanto, para nós, que trabalhamos na dimensão astral inferior, o Criador ofertou outros recursos da natureza extrafísica. As partículas atômicas e subatômicas da matéria astral dão origem a uma luminosidade no ambiente, como vocês podem ver, o que nos facilita as percepções de modo geral. Raul, depois de ouvir com atenção o relato do sentinela, chamou-nos para examinar um avião encalhado no fundo, em meio à lama. Parecia intacto ao longe, mas, quando nos aproximamos, era nítida a situação geral de abandono e decomposição. Era um bombardeiro, que trazia a inscrição na fuselagem, Tiger, Star Tiger. O sentinela, que havia se apresentado com o nome de Johnny Thomas, esclareceu-nos, assim como esta aeronave, temos muitas outras naufragadas por estas paragens. As estruturas etéricas destes veículos físicos de transporte servem como limites vibratórios para o aprisionamento dos espíritos milenares aqui reunidos, que perpetraram crimes hediondos contra a humanidade. Tais limites compreendem justamente a área ocupada pelas irradiações da aura magnética de cada veículo, ou melhor, de suas duplicatas etéricas e astrais. Cá, encontrarão torpedeiros e nau de todo tipo, além de aviões e submarinos cujas estruturas astrais e etéricas servem à providência divina e à justiça sideral na constituição de bolsões astrais ou biomas para a convivência dos espíritos que se afundaram vibratoriamente a tal ponto. Avistamos ao longe um navio. Como ocorrera antes, inicialmente víamos apenas sua estrutura etérica, cujo casco estampava a inscrição SS Marine Support. Emborcado bem mais adiante, havia mais um, identificado como Ciclopes. Além dessas embarcações, um entre vários aviões chamava a atenção, mesmo completamente corroída pelas águas. A aeronave servia de base magnética ou bioma a determinada população de seres extrafísicos. Estava pousada no fundo. Ao todo, naquele distrito astralino havia cerca de 50 embarcações e 30 aviões, sem entrar no mérito se suas formas existiam nas dimensões etérica, astral ou física, ou em mais de uma, até porque era difícil saber em que plano estavam ancorados aqueles objetos. De tudo o que presenciamos, o que nos despertou maior interesse foram as diferentes formas de vida extrafísica que encontramos na estrutura astral do lugar. Por entre os grandes reservatórios de gás metano localizados no solo oceânico, transitavam criaturas exóticas. Vimos também seres humanoides, que estavam parados como estátuas, imóveis em meio ao intenso fluxo de energia magnética que periodicamente varria aquela região astral. Indivíduos com aparência de homens pré-históricos, semelhantes a símios, arrastavam-se penosamente em meio ao lodo, sorvendo as bolhas de metano que exalavam do interior do planeta. São seres do abismo, anunciou Thomas, o sentinela. Esses infelizes estão perdendo a forma humana gradualmente. No estágio em que se encontram, refletem a aparência pré-histórica dos homens das cavernas e, por isso, são chamados de cavernícolas, até mesmo por estudiosos do plano astral e alguns sensitivos radicados na esfera física. Diversos escritores, médiuns e psicógrafos que tiveram acesso a algum sistema desta dimensão inferior relataram, ainda que com leves disparidades, a mesma coisa que vocês observam. Do corpo espiritual dessas criaturas,
Desprende-se, aos poucos, matéria etérica e astral, devolvendo-lhes o aspecto das espécies humanas extintas da face da Terra. O que está em andamento é a regressão progressiva da forma perispiritual, da qual os cavernícolas representam apenas o estágio inicial. Por esse motivo, eles adquirem aparência humana imediatamente anterior à atual. É como se o psicossoma estivesse a rememorar as eras evolutivas, retrocedendo cada vez mais em direção ao passado, a partir da situação vigente. Caminham rumo à forma ovoide, irremediavelmente, até onde sabemos. Depois dessa fase infeliz, como cavernícolas, esses seres recuam ainda mais e de facto começam a perder a forma humana, regredindo gradativamente e assumindo aparências inferiores, do ponto de vista evolutivo. Neste segundo momento do fenômeno, paralisados tal como estátuas, ficam à deriva na água salgada e gélida das regiões abissais até que sejam extirpados de seu perispírito os elementos astrais mórbidos e os cascões de matéria etérica apodrecida, que então se depositam no leito dos oceanos. Em seguida, esses resíduos são corroídos pela contraparte astral de determinadas substâncias sulfurosas, bem como pelas do metano e do amoníaco aqui presentes. Naturalmente, essa é uma hora lancinante para o espírito. Ao recordar seus crimes de maneira recorrente, a mente se torna refém do monoideísmo, inspirando-lhe, ou melhor, impondo-lhe sentimentos autopunitivos. A consciência logo responde à sensação pungente e provoca a nova metamorfose do psicossoma que, da figura do homem pré-histórico, passa à afeição de estátua e, a seguir, degenera-se na aparência reptiliana. Esta, como se pode deduzir, remonta à era evolutiva em que os seres vivos abandonaram parcialmente as águas, berço de toda a vida, e fizeram suas primeiras incursões pela superfície terrena. Portanto, após deixar os componentes etéricos e astrais comuns ao feitio dos cavernícolas, o indivíduo passa pelo estado de aparente imobilidade para então acordar em um corpo espiritual de aparência ainda mais antiga, anterior à época das cavernas. Os seres de aparência reptiliana encontram-se em estágio avançado de degradação perispiritual, a poucos passos de se tomarem ovoides. Antes, porém, experimentam a última etapa da transformação, quando assumem a forma de embriões astrais ou vibriões, muito conhecidos nos laboratórios das sombras como cânceres astrais, devido aos elementos tóxicos que liberam ao serem implantados nos viventes. Na verdade, seu sofrimento é agravado pelos agentes extrafísicos das trevas, que os submetem a torturas de uma crueldade inimaginável. Somente depois dessa fase de vibrião é que o espírito se recolhe, finalmente, à forma ovoide. De qualquer maneira, aqui, entre nós, só encontramos os dois primeiros, isto é, os cavernícolas e os reptiloides. Os demais, geralmente habitam regiões de densidade vibratória ainda maior. Como se pode ver, a transformação de um espírito em ovoide não se dá da noite para o dia, afinal, a natureza não dá saltos. É todo um processo, posto em movimento pelo atavismo comportamental a que se entregam suas vítimas, que simplesmente estagnaram, recusando-se a prosseguir a jornada evolutiva natural. Lançaram-se nesse quadro doentio por conta própria, ao se rebelarem contra as leis da natureza, ou seja, as leis divinas, tanto protelando a reencarnação indefinidamente, quanto se insurgindo contra as leis do progresso e da evolução. Passamos pelos seres cristalizados, como os denominou Jamar, e notamos que, embora a forma externa estivesse imóvel e aparentemente fossilizada, lembrando as antigas múmias egípcias, havia intensa atividade mental, resultante da loucura emocional proveniente de seus pensamentos desgovernados e em extremo desequilíbrio. Hibernavam na biotransformação de seus corpos semimateriais. Se considerarmos os termos utilizados pelo homem da superfície, falou o sentinela, estamos numa fossa a mais de 10,9 mil metros de profundidade em relação ao nível médio do mar. Contudo, temos de considerar as variações dimensionais, pois nos encontramos em um plano diferente do físico, muito embora estejamos distantes de uma dimensão espiritual, no sentido exato do termo.
Como vocês procedem no tocante a esses seres que estão se metamorfoseando em ovoides? Perguntei a Johnny Thomas. Por acaso os sentinelas realizam alguma abordagem específica desses casos? Claro. Nossa ação não está circunscrita aos indivíduos em prisão, muito pelo contrário. Sobretudo, funda-se em alimentar, observar e dar assistência aos espíritos mumificados, além de zelar por aqueles que já experimentaram a transformação de seu perispírito na aparência reptiliana. Lutamos para assegurar, tanto quanto possível, que não sejam capturados pelos ditadores do abismo e utilizados como instrumento de obsessão dos viventes, na superfície. Sabemos que os seres, intelectualmente mais desenvolvidos, porém destituídos de ética, caçam os reptiloides com o objetivo de escravizá-los nos campos de concentração das unidades inferiores do astral. Também recorrem a seu magnetismo para aprisionar os cavernícolas, empregando-os como cobaias em seus experimentos com humanos encarnados. Como se sabe, até os ovoides e as formas pré-ovoides fazem parte dos processos de obsessão complexa engendrados pelos perversos representantes das trevas. Nossa tarefa consiste em procurar impedir, a todo custo, que os senhores do mal possam usar esses infelizes que, por si sós, já sofrem em demasia, com a mente fixa em autopunições e complexos dos mais variados matizes. E como procedem os donos do poder no abismo, a fim de aliciar os reptiloides e os cavernícolas para suas experiências? Por acaso os atraem hipnoticamente? Nada disso. Eles tentam mesmo invadir estes domínios para raptar os seres em processo de deterioração do corpo astral. Já tivemos inúmeras tentativas de invasão. Nessas ocasiões, vemo-nos compelidos a convocar outros sentinelas para nos auxiliar, uma vez que os senhores do poder no mundo inferior dispõem de uma tecnologia bastante avançada além, é claro, de força mental bem disciplinada. Então é uma espécie de guerra? Sem dúvida. Uma guerra espiritual de consequências devastadoras. Em muitos casos, os donos do poder sombrio conseguem libertar os prisioneiros dos navios e demais veículos, seduzindo-os para seus projetos hediondos. Hipnotizam tais espíritos e os transformam em marionetes ou cobaias para as experiências malignas que conduzem. Diante das observações do sentinela, Saldanha indagou: mas você não disse que os prisioneiros estão em cadeias magnéticas nesta região? Certamente que sim. Entretanto, a prisão desses seres significa que de modo algum podem entrar em contato com as dimensões superiores a esta, nem sequer têm acesso aos humanos da superfície. Caso consigam, de alguma forma, se libertar, podem descer vibratoriamente ainda mais, transformando-se rapidamente em ovoides, ou então sofrendo a ação magnética de algum agente externo. Ficam à mercê de hipnotizadores, por exemplo, que acabam induzindo seus corpos espirituais a assumir o aspecto de lobos e outros animais, nos processos de licantropia e zoantropia, respectivamente. Por isso, o cárcere magnético é um benefício para essas almas criminosas, evitando decaídas vibratórias mais severas. Diante de qualquer tentativa de se elevarem às dimensões superiores, inclusive à superfície, tais espíritos retornam imediatamente, como que atraídos por uma força irresistível. Afinal, não fomos nós quem os aprisionamos, mas eles próprios, que se localizaram magneticamente distantes da atual realidade evolutiva da Terra. Muitos estão encarcerados desde a antiguidade ou desde épocas ainda mais remotas, em períodos anteriores à atual civilização. Isso nos faz lembrar certo texto bíblico que faz referência a essas criaturas criminosas, ao dizer: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Judas 1:6, e os navios e aviões estacionados no fundo do oceano? Voltei a questionar. Que me diz a respeito? A administração sideral aproveita todos os recursos disponíveis a fim de cumprir os objetivos da evolução. Nesse caso, nada mais natural do que abrigar as almas criminosas em zona compatível com o peso vibratório de seus corpos espirituais.
A estrutura etérica de navios, aviões e submarinos perdidos é como um molde para a geração dos campos magnéticos onde se ancoram as construções astrais que encerram a população degenerada. Em torno da contraparte etérica, forma-se um sistema de vida de tal maneira complexo que se torna difícil apreendê-lo de uma só vez. Os habitantes das regiões inferiores e distantes da luz solar, prisioneiros do campo magnético do planeta, reúnem-se de acordo com o tipo de delito perpetrado e conforme a espécie de autopunição que impingem a si mesmos. O agrupamento não é aleatório e busca referências nas lembranças que tais espíritos guardam de suas vidas no mundo físico. Os veículos naufragados, como já foi dito, têm duplicatas etéricas que correspondem rigorosamente à sua configuração física, desenvolvida pela tecnologia humana. É em torno desses modelos etéricos que surgem os sistemas de vida e as comunidades desta dimensão extrafísica, situada vibratoriamente nas profundezas abissais. Eles constituem a morada desses seres perversos. Caso fosse possível a esses espíritos entrar em contato com os seres da superfície, que consequências isso acarretaria? Certamente a bondade e a sabedoria divinas não o permitiriam, pois o alto grau de toxicidade de seus corpos perispirituais afetaria de imediato a aura dos encarnados. Levariam os elementos venenosos das esferas inferiores para a superfície, causando a eclosão de enfermidades oriundas dos redutos umbralinos mais profundos. Se, em processo de reencarnação, entrassem em contato com o útero materno, da forma como se encontram, com certeza a levariam a gestante à morte, ao desencarne. O organismo feminino atual, conquista do progresso do espírito, não está mais apto a receber tamanha carga tóxica, como a que existe no psicossoma dessas criaturas, nem resistiria ao nível extremo de selvageria mental a que se entregaram. Somente em mundos primitivos, em futuras reencarnações, encontrarão aparelhos reprodutivos adequados ao seu renascimento, em seres com padrão vibratório equivalente. É também nesses orbes, para onde serão degradados, que haverá um sistema social tão rudimentar quanto o seu quadro mental e energético. Até lá, ficam impresidos de travar contato mais direto com a humanidade terrena. No entanto, isso não quer dizer que fiquem sem auxílio. Nisso consiste o trabalho dos sentinelas, que promovem ações educativas para essas almas renegadas. Temos aqui o que denominamos de teatro emotivo, realizado por sentinelas especializados nessa área e por psicólogos siderais. Embora o estado mental de torpeza e crueldade aviltantes, recebem elementos destinados ao seu lento despertar nos sítios purgatoriais desta dimensão em que se encontram. Depois das respostas elucidativas do sentinela, Raul resolveu arriscar. Porventura podemos estar com algum desses espíritos para entrevistá-lo, com a finalidade de aumentar nosso conhecimento a respeito do assunto? De forma alguma, o sentinela foi enfático. A justiça divina delegou muitos lugares ao aprisionamento desses espíritos, e em hipótese alguma, certas regiões purgatoriais e reeducativas podem ser franqueadas aos humanos encarnados, nem mesmo à maior parte dos desencarnados. Somente os agentes da justiça divina são dotados de tal incumbência. São ambientes que se caracterizam pelo nível extremo de toxicidade e periculosidade, bem como pela alta insalubridade mental e emocional, permanecendo, portanto, sob a jurisdição divina. É vedado o ingresso de médiuns e de quaisquer outros indivíduos que não estejam ligados aos altos escalões da justiça sideral a alguns redutos do mundo inferior. Nós mesmos, os vigilantes, temos acesso parcial a esses núcleos purgatoriais, com restrições. Então podemos entender que essas almas são tão perigosas que a justiça divina tratou de apartá-las das demais, afastando a possibilidade de um contato mais estreito. O perigo é bem maior do que podem imaginar. Como esses indivíduos estão, em sua maioria, há vários séculos sem reencarnar, ficaram circunscritos a regiões profundas de vibração muito baixa. Nesses núcleos de purgação, quantidade significativa de matéria infecta incorporou-se à constituição astral dos ambientes onde vivem e dos corpos que possuem.
Inúmeras enfermidades para as quais o mundo não está preparado seriam ocasionadas pelo simples contato com tais elementos do plano extrafísico. Radiações provenientes da crosta planetária e de elementos químicos altamente pressurizados afetaram a estrutura do corpo semimaterial dessas criaturas, o que prejudicaria de modo irremediável qualquer um que delas se aproximasse, ainda que brevemente. Somente o Cristo pode administrar seu destino. Nenhum de nós e daqueles que conhecemos tem autoridade moral para se envolver e se relacionar com tais indivíduos sem receber os impactos vibratórios de baixíssima frequência, que acarretam graves consequências. É por essa razão que, segundo atestam os relatos bíblicos, o próprio Cristo desceu ao abismo durante o período compreendido entre o desligamento de seu corpo físico e sua ressurreição. Nessa ocasião, pregou aos espíritos em prisão, demonstrando que não os abandonou à própria sorte. Desde então, recebem periodicamente a visita de um emissário da justiça divina. Não conhecemos sua identidade nem sabemos nada a seu respeito, mas uma coisa fica patente: a suprema autoridade de que é investido. Além disso, esta região é alvo de uma espécie de varredura eletromagnética, que, de tempos em tempos, percorre os domínios do abismo, procurando sanar o ambiente com energias de ordem superior. É o fogo astral ou vento solar, irradiado diretamente do astro-rei. Trata-se de uma emanação hiperenergética proveniente do Sol, que atravessa toda a extensão do abismo e busca, tanto quanto possível, reverter o panorama altamente insalubre. Não fosse assim, nem mesmo nós, sentinelas, seríamos capazes de permanecer por tanto tempo nestes círculos de altíssima densidade. Ansiando por novos esclarecimentos, Raul atreveu-se a perguntar ao vigilante que atuava nos umbrais do abismo, qual a característica principal que reuniu esses espíritos nesta dimensão e numa situação como esta. São seres que, desde eras remotas da civilização, estiveram envolvidos ou foram os protagonistas de crimes hediondos contra a humanidade. Portanto, são seres cruéis e de uma belicosidade dificilmente compreendida pelos estudiosos do comportamento humano. Como se mantiveram com o pensamento impregnado de desejos macabros e com a mesma inclinação ao terrorismo espiritual, permanecem afastados da população encarnada por medida de segurança. Sem se dar por satisfeito, Raul continuou a questionar, tentando esclarecer suas dúvidas que, em sua maioria, eram iguais às minhas. Já ouvi diversas referências a respeito de crimes contra a humanidade. Fico me perguntando se haverá algum tipo de crime que mereça tamanha punição por parte da justiça divina. No cotidiano de minha vida como encarnado, nunca tive notícia de alguma ação que pudesse ser classificada de crime contra a humanidade. A questão levantada por você merece um esclarecimento especial, principiou John Thomas. Primeiramente, não é apenas a justiça divina que determina a exclusão e a expiação desses espíritos. Eles próprios se precipitaram nestes abismos, devido ao extraordinário grau de culpa arquivado em suas consciências. Abusaram tanto da relativa liberdade que lhes foi concedida, que se lançaram vibratoriamente a estes sítios, de tamanha profundidade que se torna impossível aos humanos encarnados lhes terem acesso. Os corpos perispirituais dessas entidades impregnaram-se largamente da fuligem astral, na mesma proporção dos sentimentos autopunitivos que passaram a nutrir, de tal modo que se adensaram sobremaneira e, como consequência, foram inexoravelmente arrastadas para junto das fontes de magnetismo primário do planeta. Desceram, como chumbo, às zonas abismais. Uma vez aí, somente a Justiça Suprema tem condições de administrar as penas impostas por suas próprias consciências, a fim de evitar que, apesar da loucura de seus atos, possam se render à insanidade absoluta, perdendo a parca razão que lhes resta. Encontram-se assim porque participaram ativamente de perseguições que ocasionaram o extermínio de populações inteiras, genocídios e agressões em massa. Em atitudes verdadeiramente terroristas, induziram acontecimentos que resultaram em expurgos coletivos.
Ao agir dessa forma, suas mentes se imbuíram de tamanha culpa que geram um círculo vicioso de punições e aflições para si próprias. Quando encarnados, muito embora diversos deles tenham sido considerados homens e mulheres comuns, a realidade é que foram agentes de sistemas políticos que promoveram o assassinato e o massacre indiscriminado. Sua selvageria espiritual e mental foi responsável por eventos de premeditada maldade e de crueldade extrema. Atos de indescritível violência foram perpetrados por tais indivíduos, quando sobre a Terra, os quais acarretaram perdas irremediáveis